Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Depois eu vou aguardar alguns segundos para que alguns irmãos entrem conosco nessa live. Graças a Deus por mais uma oportunidade de nós nos encontrarmos nessa ocasião, a fim de que nós reflitamos juntos acerca daquilo que Deus falará ao nosso coração, acerca da palavra de Deus. Graça e paz, Fabi. Graça e paz, irmão Adão. Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem nessa live. É uma alegria tê-los conosco aqui. É muita saudade, né? Apesar de nós estarmos tão distantes, eu me sinto muito perto dos irmãos. Eu tenho esses dias orado, buscado a Deus, para que tudo isso passe, para que num curto espaço de tempo nós estejamos novamente juntos. Amém? Eu quero saudar aqueles que entraram agora com a graça e a paz do nosso Senhor. Novamente digo, é uma alegria tê-los conosco. Hoje o louvor está ausente, né, em detrimento de alguns irmãos estarem no término da quarentena. Outros, por motivos de força maior, não estão presentes, né, e por isso a ausência de todo o grupo. Mas nós decidimos por bem fazermos a live novamente aqui na igreja, e eu acredito que na próxima semana ou na outra nós já estejamos todos juntos. Amém? Sem mais delongas, antes de nós irmos para a palavra, eu quero deixar aqui um recado para aqueles que são membros dessa igreja, para aqueles que são ovelhas desse rebanho, que você continue dizimando, ofertando, colaborando, contribuindo com a obra de Deus, a fim de que nós não deixemos nada que nós temos sonhado como projeto de lado. Amém? A fim de que nós continuamos aí a avançar, né? Você sabe muito bem que nós estamos a alguns passos de nós realizarmos o nosso grande sonho, né? Que é a aquisição, a compra do nosso terreno aqui ao lado do prédio hoje da nossa igreja, para que nós consigamos expandir, né, esse trabalho que tem sido feito aqui por nós durante esses quase 3 anos que completam agora no dia 8 do mês de abril. Então você que é nossa ovelha, você que é membro dessa igreja, você tem algumas opções para que você contribua, exerça a sua generosidade, a sua fidelidade a Deus. Você pode fazer a transferência pelo Pix, né, com a chave do CNPJ da nossa igreja, como também você pode fazer uma transferência bancária. E se você desejar, você pode também me chamar no WhatsApp, eu posso ir até a sua casa, como eu tenho feito esses dias, né, em relação a alguns irmãos que não conseguiram fazer o Pix, mas me mandaram mensagem, me pediram para que eu fosse até a eles buscar os dízimos e as ofertas. E nós temos avançado com isso, né? A igreja, ela conta com a sua generosidade, com a sua disponibilidade. Nós louvamos a Deus, porque temos aqui na igreja irmãos e irmãs que têm sido fiéis a Deus, e nós louvamos a Deus por isso, né? E esse é o motivo pelo qual nós temos avançado, crescido e sonhado como comunidade e igreja local, porque sem essas contribuições, certamente nós ficaríamos muito limitados, né? Mas por conta da sua generosidade, do seu amor a Deus, nós temos criado novas possibilidades, né? E louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos para a palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo de número 9, o livro de Atos, capítulo de número 9. Eu desejo ser cirúrgico, breve, sucinto, contudo relevante e significativo. Que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra encontre abrigo dentro do teu ser. Atos, capítulo 9, verso de número 32, você que é de Bíblia aí, vai lá, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo o texto. Eu estou na versão Almeida corrigida. Atos, capítulo de número 9, verso de número 32, nós vamos ler 4 textos, né? O verso de número 32, 33, 34 e 35, para ganharmos contexto, a fim de que eu consiga fundamentar aquilo que eu desejo comunicar ao coração dos irmãos. O tema da mensagem de hoje: movimente-se, criará
grandes oportunidades. Repito, movimente-se e criará grandes oportunidades. O texto é o 32 do capítulo de número 9 do livro de Atos, e eu inicio a nossa leitura. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos que estava numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glórias a Deus. Eu quero orar, e se você puder, ore comigo para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, porque estamos na dependência dEle. Somente Ele é capaz de penetrar na divisão da alma e do Espírito, falar a um lugar que somente Ele tem acesso, e para que isso aconteça, nós precisamos clamar a sua graça, a sua misericórdia, e dizer a Ele que nós desejamos ouvi-lo, a fim de que Ele abra os olhos do nosso entendimento, e nós compreendamos a dimensão, a largura, a extensão e a profundidade de tudo aquilo que Ele irá a nós comunicar. Pai, eu quero te louvar, agradecê-lo, bendizê-lo. Obrigado por essa noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite juntos como igreja e comunidade local, ouvirmos a tua voz. Que aqueles que estão conosco essa noite, aqueles que hão de assistir a essa live, ouvir essa palavra, sejam abençoados por ela. Que essa mensagem, Senhor, ó Deus, fortaleça o teu povo, edifique a tua igreja, nos dê a palavra de conhecimento, de ciência. Ó Deus, haja virtude, graça, unção do teu Espírito essa noite. Que a tua palavra encontre abrigo em nosso coração e que ela possa frutificar. Fala conosco essa noite, fica conosco, é o que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Queridos, movimente-se, criará grandes oportunidades. Hoje talvez seja um dos assuntos mais atuais, a restrição da movimentação quanto à proliferação do vírus do Covid-19, né? Eu não sei se você, assim como eu, tem hábito de assistir os noticiários, os jornais, e pelo menos há quase um ano, mas essas 2 últimas semanas, as notícias e o assunto, ele sempre gira em torno dessa questão das restrições impostas pelos órgãos de saúde, né, pelos governos, no que diz respeito à proteção e à retenção quanto a essa proliferação do vírus, e isso tem sido talvez o assunto mais comentado nas redes, nas mídias, é o assunto do momento. Há quem diga que isso seja ineficiente, esse trancamento das pessoas em suas casas. Outros, por sua vez, dizem que não há outra alternativa ou não há melhor alternativa no momento. Agora nós podemos aproveitar a ocasião para observar que nunca antes a liberdade de movimentar-se foi tão valiosa quanto quando estamos diante de possibilidade de perdê-la. É um fato. Nós estamos a alguns minutos da restrição que nos proíbe e cerceia a nossa liberdade. Às 20 horas do dia de hoje, ninguém pode mais movimentar-se, locomover-se, em virtude dessa lei que foi imposta
durante esse período, esse decreto que foi imposto durante esse período, para que nós fiquemos em casa, né? É a hashtag lá, fique em casa. É uma necessidade para o momento e se faz necessário essa proibição, segundo alguns especialistas e alguns epidemiologistas. O fato é que nesse momento nós percebemos o quanto é importante a liberdade de movimentar-se, quanto isso é valioso. E perder isso, nós percebemos a falta que isso faz nesse momento. A verdade é que por vezes deixamos de nos movimentar por negligência e indisposição, e não necessariamente por proibição. E isso certamente já nos prejudicou e nos atrapalhou em muitos momentos. Hoje há uma proibição por conta de um decreto que nós não devemos nos locomover, nos movimentar-se após as 20 horas nos próximos 14 dias. Agora, é um fato que há pessoas que deixaram de se movimentar, de circular, de se dispor, não porque haviam proibições, mas por negligência e muitas vezes por indisposição. Entenda o que eu quero dizer. Quando eu digo movimentar-se, dispor-se, se dispor, eu digo em todos os níveis, em todas as áreas da vida. Porque todas as áreas da nossa vida, ela nos exige movimentação, disposição, disponibilidade, ação. E muitas vezes nós ficamos indiferentes, aquém, alheios a algumas responsabilidades e deixamos de movimentar, deixamos de fazer o que precisava fazer para que aquilo, através desse movimento, dessa disposição, fosse mudado e alterado. Nós iremos usar os textos e na medida em que nós caminharmos com eles, vocês entenderão o que desejo comunicar ao coração dos irmãos. É preciso entender o tempo e a necessidade de movimentar-se, para que consigamos criar novas oportunidades. Por isso intitulei a mensagem e o tema é: movimente-se e criará novas oportunidades. Eu parto do pressuposto que tudo aquilo que vai acontecer no término desse capítulo 9, ou melhor, nesse episódio do verso 32, 33, 34 e 35, o que define esse episódio, o que faz com que essa história se torne uma história extraordinária, se transforme em uma história que vai desaguar na glória de Deus, na grandeza de Deus, vai comunicar o favor e o amor de Deus, está no fato de Pedro, o discípulo e o apóstolo, movimentar-se, sair do lugar, tomar uma postura, uma posição, assumir uma responsabilidade que sem ela assumida, nada disso certamente teria acontecido. Eu parto do pressuposto que se Pedro não tivesse movimentado, ou melhor, se Pedro não tivesse se disposto, certamente não teríamos esses textos, essas narrativas que muito nos abençoam. Vamos para os textos para que não fique apenas nas minhas palavras, e o verso é o número 32, ainda do capítulo de número 9, e aqui nós já começamos a perceber essa movimentação, essa ação de Pedro, essa disposição de Pedro. Perceba o texto: passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. A primeira coisa que eu percebo, e a primeira aplicação que eu quero fazer aqui para a nossa vida prática, é me valer dessa expressão, desse verbo passar, que está na minha tradução aqui, como o verbo passando. Olha o que diz essa primeira palavra aqui, essa primeira estrofe desse verso de número 32, passando Pedro. Perceba que o texto inicia-se com o verbo
passar, diz, passando Pedro. O tempo verbal aqui é muito importante, porque ele comunica algo extraordinário que está acontecendo, e que isso vai anteceder algo que estava por vir, e que seria extraordinário para um indivíduo e para duas cidades, chamada Lida e Sarona. Mas tudo isso só foi possível porque Pedro decidiu movimentar-se. Oh, glória a Deus! Pedro decidiu sair do lugar. Pedro agora, ele está em movimento. Por isso que o texto vai nos dar a ideia, a partir do verbo passar, ele aplica o verbo aqui, o escritor, num tempo verbal que nós chamamos no português de gerúndio. Eu sei que parece um palavrão, mas não é. E o significado desse tempo verbal chamado gerúndio no português dá a ideia de uma palavra, ou envolve a ideia de uma palavra que está em movimento, em ação, em andamento. Perceba que Pedro agora está em movimento, ele está em ação, ele está andando. O tempo verbal não se refere àquilo que esteve em ação. O tempo verbal aqui, nesse texto propriamente dito, não está nos comunicando a nós aquilo que esteve em ação ou aquilo que estaria em ação. O tempo verbal desse texto que nós acabamos de ler está comunicando a nós aquilo que estava em movimento. Não é aquilo que esteve, não é aquilo que estaria, é aquilo que estava. E aqui nesse único verbo já nos é apresentada a ideia inicial de que para alguma coisa acontecer, queridos, ouça isso, é preciso haver um movimento. Pedro estava passando, Pedro estava se movimentando, andando, agindo, fazendo, operando, e porque ele estava fazendo alguma coisa, ele estava se movimentando, as coisas em torno de Pedro também começou a movimentar-se. Olha para mim, escuta o que Deus está falando para alguém aqui. Se você ficar parado, nada da tua vida sai do lugar. Deus está falando com alguém: se movimenta, se movimenta, coloca a rodinha nesse pé, mulher, coloca a rodinha nesse pé, homem. Não é para você fazer, não é para você, não é para você fazer alguma coisa amanhã, não é para você sentir saudade do que você fez ontem, é para você fazer hoje. É ordem de Deus, marcha agora, porque esse mar que está diante de você se abrirá. Aleluia, oh glória a Deus. É o que o texto nos deixa claro e comunica a nós essa primeira extraordinária aplicação, que para alguma coisa acontecer, querido, na minha vida, eu preciso me movimentar. Passando Pedro, ele não ia passar, ele não passou, ele estava passando, ele estava se movimentando. A falta de movimento resulta nos fracassos de alguns empreendimentos. Existem coisas que já era para você viver, existem realidades que já era para você ter experimentado, mas não experimentou por falta de movimentação, por falta de ação, porque você está inerte, está alheio, está indiferente, está aquém. E Deus está dizendo: eu não estou esperando ninguém movimentar-se, eu estou esperando você sair do lugar, porque por falta de movimento resulta nos fracassos de muitos empreendimentos. Queridos, isso é tão verdade, isso é desejo do coração de Deus. Veja que desde o início, nós iremos sacar um texto do Gênesis, no capítulo 1 do verso 2, o Bereshit, o livro do princípio, e no primeiro capítulo, porque nada na Bíblia está solto, eu creio até na capa da Bíblia, irmão,
E tudo que aqui está escrito para o nosso crescimento, para a nossa edificação fora escrito. Por isso que 1 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus, que toda a palavra é inspirada por Deus, para o ensino, para a orientação, a edificação, a exortação, para que o homem seja perfeito, seja pleno. Perceba que o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, antes de Deus criar o homem, Deus vai comunicar alguns atributos dele, que nós conhecemos na teologia como atributos visíveis de Deus, que são aqueles que podem ser vistos na vida dos homens que são de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. O texto aqui vai apresentar Deus em movimento, vai apresentar a movimentação de Deus, que a partir dessa movimentação Deus vai começar a criar. Vamos para o texto. O livro é do Gênesis, o capítulo é 1, o verso de número 2 e 3. Veja que texto extraordinário, como ele faz um link perfeito a isso que eu estou aqui comunicando a você. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, aí na sua Bíblia, se movimentava sobre a face das águas. Queridos, Deus está comunicando a nós que se faz necessário nós nos movimentarmos, sairmos do lugar, da zona de conforto. E o Espírito de Deus se movia, se movimentava sobre a face das águas. E disse Deus, ó glória, haja luz. Olha que texto extraordinário, meu irmão. Deus em movimento, Ele começa a criar. E nós, como a imagem e a semelhança desse Deus Criador, nós podemos também criar realidades a partir de um movimento intencional, meu e seu. Quando nós entendemos que sem essa movimentação, sem essa disponibilidade, é impossível nós experimentarmos realidades distintas ou diferentes. Ou seja, quando nos movemos, que muitas coisas passam a acontecer. Passando Pedro estava em movimento, Pedro estava em ação. Passando Pedro, é o que o texto diz. O que faz diferença na vida, ou na minha vida, ou na sua vida, não é o tempo que tenho, mas é o tempo que uso através dos movimentos que faço. Você já percebeu que tem pessoas que parecem que elas gozam de 40 horas o dia? Elas são produtivas. Você já teve alguém assim perto de você que te constrangia? Tamanha era a produtividade dessa pessoa, era a capacidade de fazer, de produzir, de criar. Isso não está ligado a um privilégio que essa pessoa tenha no que diz respeito ao tempo que ela goza, mas diz respeito à maneira como ela lida com o tempo que lhe é confiado, as 24 horas do dia. Porque o que faz a diferença no meu dia não é o tempo que eu tenho, mas é a maneira como eu uso, através dos movimentos que eu faço. Tem alguém me entendendo? Diz amém. Irmãos, é desafiador pregar para um celular, tá? É desafiador, mas é o que amo fazer, e sei que foi para isso que o Senhor me separou. Mas perceba, o texto nos ensinando que se faz necessário um movimento, uma ação, uma disposição. Deus está chamando alguém aqui para algo novo. Quantas vezes cantamos isso e não entendemos aquilo que estamos declarando? Eu quero viver algo novo. Sim, Deus também deseja.
Deus também tem esse compromisso conosco, mas para que isso aconteça, eu preciso me dispor, eu preciso movimentar-se. Queridos, não tem como Deus me revelar algo profundo, não tem como eu experimentar coisas novas no Espírito, se eu não mortificar a minha carne, se eu não me dispor a ler mais as Escrituras, a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais, a me santificar mais. É impossível. Por quê? Porque há uma sinergia aí. É vontade de Deus, mas Ele quer saber se essa também é a minha vontade. E isso eu vou sinalizar com a minha disposição, com os meus movimentos. Quando eu acordo pela madrugada, quando eu tiro períodos de devocionais, eu estou falando para você isso. Você está dizendo a Deus: eu tenho interesse, eu quero, e eu estou sinalizando essa vontade com uma ação, com um movimento. Assim como Pedro, eu estou passando, eu estou me movimentando, eu não vou me movimentar, eu já estou me movimentando. Aleluia, aleluia. Movimente-se, para que você crie novas oportunidades. Vamos continuar no texto ainda, o verso de número 33, do capítulo de número 9. Eu quero me ater apenas nesses textos, ou melhor, o verso ainda do 32. Diz o texto: passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O destaque que o escritor dá ao texto é o fato de que Pedro, ele estava passando, mas agora ele vai salientar aonde ele passava. Ele vai nos comunicar aonde Pedro estava passando, quais eram os movimentos de Pedro. Aqueles movimentos de Pedro estavam ligados ao quê? Aonde? E o texto aqui vai nos informar dizendo: por toda a parte. Queridos, e isso fala de um movimento que precisava acontecer em todas as áreas. Pedro percebe que a movimentação dele, a disposição dele, precisava incluir todas as áreas, toda a parte. E é isso que muitas vezes você não entende. Você assume o compromisso, a dianteira de algumas áreas da tua existência, algumas áreas da tua vida, e abandona outras. Você quer um exemplo clássico? A sua saúde. Quanta gente de Deus que eu conheço e conheci, gente santa, piedosa, e que estava moribunda ou esteve moribunda, e aí ela vai buscar em Deus a cura através de campanhas milagrosas. Agora, o que me chama a atenção é que essas mesmas pessoas, elas negligenciaram por anos a saúde, comendo toda sorte de alimentos sem ponderar uma alimentação saudável, sem considerar um exercício físico, e às vezes, com pouca idade, já está gozando de uma série de problemas de saúde, dado o fato de que elas se movimentaram em áreas da vida, mas negligenciaram, por exemplo, a saúde. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É toda parte, é todas as áreas, é o que Pedro estava fazendo. Ele estava se movimentando em todas as áreas. Existem situações, queridos, olha para mim, que só é possível resolver, viver, experimentar quando eu estou em movimentação, quando eu estou movimentando-se. Existem situações que só é possível resolver, viver e experimentar quando eu não estou movimentando-se em uma única direção. Deus está falando com alguém aqui. Eu quero que você cuide de todas as áreas. Eu quero que você se responsabilize com todas as áreas. Eu quero que você se movimente em todas as áreas, em todas as partes da sua vida. Eu quero ser senhor de todas as áreas da sua vida.
Eu quero ser Deus de todas as áreas da sua vida. Eu não quero que você retenha ou negligencie algumas áreas, não colocando elas à minha disposição. Movimentar-se por toda parte é tocar, é atacar, é considerar importante cada área, sem negligenciar nenhuma como menos importante. Não há nenhuma área da minha vida, da minha existência, da minha história, na minha família, na minha igreja, na minha espiritualidade, menos importante do que outras. Todas são importantes, significativas, relevantes. Portanto, eu preciso me responsabilizar em me movimentar-se por todas elas. Os irmãos estão entendendo aqui o recado de Deus? Queridos, melhor que saber aproveitar as oportunidades é saber criá-las. E é o que eu percebo nas movimentações de Pedro. Pedro, ele não só aproveita as oportunidades, mas ele vai criando as oportunidades através dos movimentos que ele faz, uma vez que ele considera todas as partes, sendo elas importantes. Passando Pedro por toda parte, oh glória a Deus, ele estava cuidando, zelando, se preocupando com todos os aspectos. É o que o texto está nos ensinando para uma aplicação prática, empírica. Veja o verso de número 33, que interessante essa expressão, e aqui eu saquei pelo menos duas traduções diferentes para o mesmo texto, e que elas dão ideias um tanto quanto distintas, mas o desejo dos escritores talvez que nós nos apegássemos àquilo que de fato importa. Para que você entenda o que eu passo a dizer, o verso ainda é o 32 do capítulo 9, ele diz assim, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Esse texto está na Almeida corrigida. Veio também Pedro a Lida. Na Nova Tradução, na Transformadora, por exemplo, o texto aqui não vai dizer que Pedro veio, vai dizer que Pedro foi. Olha o que diz o texto na NVT: viajava por toda parte e foi. A pergunta é: ele foi ou ele veio? Não importa, porque o que os escritores, ou melhor, as traduções aqui desejam, é que nós nos apeguemos com aquilo que importa. E é interessante perceber que os textos priorizam primariamente a movimentação e não a direção. Não importa por onde você vai começar, se você fica, se você vem, se você vai, não importa, o importante é movimentar-se, é a ideia dos textos. Certamente as traduções não se apegaram aos termos, aos verbos, foi ou veio, porque a ideia central do texto é a movimentação de Pedro. E aí não importa onde ele está se movimentando, o que importa é que ele começou o movimento. Pastor, eu não entendi, me explica, me ajuda. O que Deus está querendo dizer para alguém aqui, que não importa aonde você vai começar, aonde você vai atacar, aonde você vai começar a se preocupar, por onde você vai começar a orar. Começa, inicia, sai do lugar, sai da zona de conforto, que na medida em que você se movimentar, eu começo a fazer coisas extraordinárias na tua história. Aleluia! Eu estou todo arrepiado sentindo Deus aqui. Ele tem ocasiões que é preciso começar, independentemente de onde, para onde. Porque tem gente que no afã de primeiro ter a direção, acaba não assumindo a responsabilidade da movimentação. Está entendendo isso? Pegou no teu espírito? Ai, por onde eu vou começar? Ai, pastor, é tanta conta, começa pagando alguém, filho. Ai, pastor, eu não sei por onde eu começo, começa. Ai, pastor, é tanta coisa, né? Começa por alguma delas. Porque nessa conversinha de tanta coisa, tanta conta, até agora você não pagou ninguém.
Até agora você não fez nada para melhorar. Pastor, eu não sei por onde eu começo, porque está uma crise com o marido, o meu filho está desviado, eu perdi o meu emprego. Começa por algum lugar. Senta com o marido hoje, já inicia pelo casamento. Depois você vai cuidar do filho, depois você vai pensar no emprego. Começa os movimentos que Deus começa também, as bênçãos sobre a tua vida, as oportunidades que certamente Ele abrirá. É o que o texto está nos ensinando. É o que o texto está nos ensinando. Veja ainda o capítulo de número 32, do verso de número 9. Olha que texto extraordinário, irmãos. Passando Pedro por toda parte, veio também, ó glória, aos santos que habitavam em Lida. Aos santos que habitavam em Lida. Queridos, tem momentos que algumas áreas, mesmo necessitadas, elas nos tentarão a nós imaginarmos, por conta da sua aparência, que elas não precisam de nenhuma movimentação. Por isso, é preciso atenção. Talvez eu falo com alguém que você se movimentou em muitas áreas na sua vida. Há muitas áreas na sua vida que estão no lugar, em detrimento do teu compromisso, da tua responsabilidade nessas áreas específicas. Mas existem outras áreas que talvez elas têm a aparência de que não precisam da sua intervenção e da sua movimentação. E às vezes, por terem aparência, elas podem tentar contra nós, para que nós não consideremos essas áreas que precisam de restauração, de intervenção, de uma movimentação nossa, a partir de um compromisso assumido, mas que porque elas têm uma aparência de que está tudo bem, muitas vezes nós negligenciamos as necessidades que estão embrulhadas com essa aparência. Por que eu digo isso? E como eu extraí isso desse texto? Vamos para ele para que você entenda o porquê digo isso e qual é a razão da minha fala. O texto fala de uma cidade, e o nome da cidade está registrado, é Lida. E Lida no original significa cidade de Deus. O texto também fala, nós acabamos de ler, aos santos que habitavam em Lida. Ou seja, no lugar onde Pedro começou a se movimentar, era a cidade de Deus. Ô Pedro, olha aqui para mim. Por que você quer se movimentar, Pedro? É cidade de Deus. Pedro, não precisa, Pedro. Olha o nome, Pedro, é cidade de Deus, relaxa. Você está preocupado à toa. Eu estou falando com alguém aqui, que a tua casa está sendo bombardeada pelo inferno e você não viu. Eu estou falando com alguém aqui que o teu casamento vai ser destruído se você não se movimentar, se você não se levantar para orar. Eu estou todo arrepiado sentindo a presença de Deus. Os teus filhos estão expostos a muito perigo, e você ainda não se atentou a isso, porque a criança aparentemente está bem, o comportamento dela não mudou, as ações dela não mudaram, e Deus está dizendo, por trás desse embrulho, há uma ação do diabo, há coisas que estão paralisando eles, e eu preciso que você se coloque de pé, se levante e intervenha, para que a minha mão opere o milagre. Alabadaracalavácia, oh glória a Deus. Veja o texto. Veja o texto. Aos santos que habitavam Lida. Lida é cidade de Deus. E ainda mais, o texto fala de um povo santo que ali habitava. Olha que paradoxo. Irmãos, olha que contradição aparente. É uma contradição aparente. Pedro está se movimentando,
Pedro está assumindo uma responsabilidade, Pedro está passando por Lida. Mas Pedro, tem lugar que você precisa passar, que tem mais necessidade do que Lida. Pedro poderia perguntar, por quê? Ô Pedro, porque aqui é cidade de Deus. Pedro, aqui habita um povo santo. Apesar, queridos, de tudo parecer bom, a cidade ser de Deus, ali habitar um povo santo, existia algo, existia alguma coisa ali que precisava da movimentação de Deus. Deus está te guardando de terríveis surpresas. Deus está te guardando de terríveis dissabores. Ah, pastor, essa palavra não é para mim, não tem nada a ver comigo. É sim. Você não caiu aí de paraquedas, é Deus que te sentou nesse sofá, é Deus que colocou esse celular na sua mão, para você ouvir essa palavra, e considerar aquilo que o Espírito de Deus está falando contigo. Se atenta, se disponha, se disponibiliza, fica alerta, se movimenta. O diabo está tramando contra a tua casa, há uma ação de Satanás contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, e se você não se dispor, se você não se levantar, virão notícias de muitos dissabores, e será tarde. Aleluia. Não, pastor, mas parece que está tudo bem. Parece. Apocalipse 3. Carta de João apóstolo às igrejas da Ásia. E ele vai repreender uma das igrejas, repreendendo o anjo dela, o seu pastor, dizendo: tenho contra ti, porque tem fama de que vive, mas está morta. Ou seja, a sua aparência engana, mas eu conheço a tua essência. Deus está falando aqui que Ele sabe o que está oculto. Daniel capítulo 2, Deus é o Deus que está na luz e sabe quem está em trevas. Ele revela o oculto e o escondido. Ei, meu irmão, Deus te sentou aí para dizer: se atenta, olha para o teu esposo, para a tua esposa, vasculha esse celular do teu filho. O diabo está tramando contra a tua família, aparentemente está tudo bem, mas ele está com a mão dele tentando destruir aquilo que é seu. Não deixa, não permita. Há algo aí que, se você se movimentar, certamente você vai encontrar, e encontrando, isso será por Deus restaurado. Queridos, essa semana, e eu partilho porque não é ninguém conhecido, alguém me ligou e disse: pastor, eu estou assustada, meu casamento está terminando. Pastor, são anos de uma relação de paz, de cumplicidade, de amizade, de companheirismo, e de repente eu descobri uma infidelidade. Pastor, do dia para a noite o meu marido virou a cabeça. Eu fiquei pensando que certamente aquilo não aconteceu do dia para a noite, aquilo não foi de repente. Antes de Sansão ser apanhado pelos inimigos, ele ficou flertando com o perigo, só que não havia ninguém ali para confrontá-lo, senão somente Deus. E por conta das emoções, Sansão não perde guerra, mas perde para os sentimentos que habitavam o coração. Ele não é vencido pela espada, mas ele é vencido pelos sentimentos que habitavam o coração dele, porque talvez os pais fossem coniventes,
os pais fossem indiferentes, alheios àquilo que estava acontecendo na vida de Sansão. Eu estou falando com pais aqui, que os teus filhos estão caminhando para a prostituição, para a homossexualidade, estão correndo risco de vida, estão sendo expostos a muitos perigos, como abusos, e você ainda não se ligou, não se atentou, por indiferença, porque você não quer se movimentar, você não quer se dispor, e Deus está dizendo: daqui a pouco a notícia chega, e você vai ficar desesperançoso, você vai perder a alegria de viver. Faça alguma coisa agora. Sansão não caiu do dia para a noite. Sansão foi vencido aos poucos, pequenas porções, pequenas investidas do diabo, e foi fragilizando, roubando o temor que habitava o coração daquele homem. Precisava de uma interferência, talvez dos pais, que foram coniventes em muitos momentos na vida de Sansão. Talvez você, pai e mãe que está me ouvindo, aparentemente vai tudo bem, mas há alguns sinais que é possível você, olhando com mais cuidado, perceber que por trás desses pequenos sinais podem existir muitos perigos, e você precisa intervir. Você precisa intervir. O texto fala da cidade que era de Deus, de um povo que era santo, mas que mesmo sendo cidade de Deus e povo santo, havia uma situação ali que paralisava a ação em algum aspecto daquela cidade, porque Enéas, o homem paralítico de 8 anos, que é a figura que faz parte desse episódio, é alguém que representava aquela cidade, e porque representava, e porque era um membro daquela cidade, ele era alguém que não estava se movimentando e logo beneficiando aquela cidade, porque ele era um agente que havia sido paralisado por conta de um evento que lhe ocorreu, e que precisava de uma intervenção para que esses movimentos voltassem, retornassem, e logo a cidade pudesse gozar dessa nova movimentação através da vida de Enéas. E isso aplica-se à minha vida, isso aplica-se à minha história, à história dos meus familiares, aqueles que me cercam, que em muitos momentos eu vou precisar intervir, eu vou precisar movimentar-se, para que essas pessoas não permaneçam paralisadas. Amém? Veja o verso de número 33 para a gente ir para o final do capítulo ainda 9, diz o texto: encontrou ali, olha que texto extraordinário, queridos, certo homem, encontrou ali, para nessa primeira estrofe, na parte A desse texto, encontrou ali certo homem. Queridos, o texto nos apresenta algo extraordinário que já disse, e ele só completa toda a ideia que até aqui nos foi apresentada por Deus, de que só encontraremos o que precisamos quando nós nos movimentamos. Encontrou ali um homem. Por que Pedro encontra Enéas? Porque ele estava em movimento. Por que Pedro encontra-se com uma oportunidade? Porque ele estava em movimento. E quando nós estamos em movimento, Deus organiza alguns encontros, Deus abre algumas oportunidades. Na disposição de Pedro, queridos, abre-se uma grande oportunidade. Tem gente que está esperando a oportunidade e não tem disposição, e sem disposição é impossível portas de oportunidade serem abertas, porque é na disposição de Pedro, é passando Pedro por toda
toda parte. Queridos, perceba a ideia do texto. Pedro estava procurando oportunidade, ele não estava esperando. Aleluia. Pedro não estava esperando oportunidade, Pedro estava procurando oportunidade, porque oportunidade não se recebe, se encontra. Oh, glória a Deus. Eu estou falando com alguém aqui que fica reclamando da vida. É noite de você entender que oportunidade você não recebe, você encontra-se com ela na sua disposição. Se continuarmos parados, escute isso, jamais faremos andar aquilo que está sem movimento. Enquanto você continuar parado, você jamais vai fazer andar aquilo que lhe cerca e que está sem movimento. O encontro com aquilo que está parado só é possível com disposição. É o que diz o texto: encontrou ali certo homem. Quem que encontra o homem? Pedro. O homem não encontra Pedro, é Pedro que encontra o homem, porque quem encontra é quem está em movimento. Deus está falando com alguém: eu preciso te movimentar, eu quero criar novas oportunidades, eu quero criar novas situações, eu quero abrir novas janelas, novas possibilidades. Para isso eu preciso de movimentos. Olha o texto: encontrou ali certo homem, paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos numa cama. Queridos, o que eu aprendo aqui, que quando nós nos movimentamos com disposição, nós nos tornamos assertivos e cirúrgicos, porque é o que o texto faz inferência. Encontrou ali certo homem, vírgula, paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos que estava na cama. Pedro agora, por conta dos seus movimentos, da sua disponibilidade, ele se torna alguém assertivo e cirúrgico. Por quê? Porque somos capazes de saber todos os detalhes de tudo que nos cerca, quando nós nos dispomos. Pedro sabe o nome, o tempo, a situação do que precisava resolver. Quanta gente perdida que você conhece? Pastor, não sei, que está à minha volta por falta de disposição. Quando Pedro se dispõe, ele se torna assertivo e cirúrgico. Primeiro, ele identifica de maneira clara, cirúrgica, o que estava em torno dele. Ele encontra um homem chamado Enéas, ele sabe o nome daquilo que está cercando ele. É o texto. Há 8 anos, ele sabe o tempo daquilo que cerca, aquilo que tem nome. Estava paralítico. Ele encontra um paralítico, ele sabe a situação. O paralítico se chama Enéas, ele sabe o nome. O paralítico Enéas está 8 anos numa cama, ele sabe o tempo. Perceba, esse homem se torna cirúrgico, assertivo, porque as coisas ficam claras. Você precisa entender que discernimento fala de disposição. Quando eu começo a me movimentar, Deus começa a gerar em mim discernimento, sabedoria, capacidade de ver, de discernir, enxergar, traduzir, fazer leituras que sem essa disposição jamais eu seria capaz. Porque eu vou desenvolvendo essa capacidade de discernir o que está à minha volta quando eu tenho disposição. Eu olho e digo: opa, eu sei o tempo que isso tem. Eu sei quanto tempo isso está instalado aí. Eu sei que isso não é de hoje, essa situação vem de longa data. Eu sei qual é o tratamento que eu vou oferecer a isso pelo tempo que isso está aí instalado. Eu sei o nome disso, eu sei o nome de quem carrega isso. Entende? Porque quando eu estou em movimento, eu começo a me tornar, já disse e repito, assertivo e cirúrgico. Porque não nos falta oportunidade, queridos, mas nos falta coragem para encontrá-las. Não falta você oportunidade, aprenda isso. Para de reclamar que lhe falta oportunidade. E eu percebo que muitas pessoas, elas confundem oportunidade, dizendo que isso é sorte. São coisas distintas.
Porque diferente de sorte, oportunidade é aquilo que eu encontro quando eu estou disposto, em movimento, quando eu estou em ação. E as oportunidades, elas se abrem diariamente. As oportunidades. O problema não é a falta de oportunidade, é a coragem de nós nos encontrarmos com ela, porque Pedro precisou tê-la. Passando por toda a parte, é o que diz o texto sagrado. Veio também aos santos que habitavam em Lida, e ali encontrou certo homem, chamado Enéas, que há 8 anos estava paralítico em cima de uma cama. Olha os desdobramentos do movimento de Pedro. Olha onde vai desaguar essa disposição de Pedro, na glória de Deus, na restauração e na transformação de um homem e de 2 cidades, porque Pedro está em Lida, mas a movimentação dele vai ser ouvida lá em Sarona. Porque tem coisa que você está começando a movimentar aqui, você não sabe, ela já está atingindo outros lugares que você não vai precisar nem ir, mas aquilo que você está fazendo aqui, está influenciando pessoas lá. Oh glória a Deus, pastor, eu não entendi, eu desço o nível para você compreender. Isso que você está fazendo pelo teu filho, vai atingir os filhos dos amigos do teu filho, vai atingir os teus familiares. Esse cuidado que você tem no teu casamento, essa disposição em ter uma vida de santidade, em ter uma vida de piedade, de devoção, vai tocar em vidas que você nunca imaginou, porque na medida em que você se dispõe, Deus abre as oportunidades. Aleluia, aleluia. Por causa de indisposição, queridos, comprometemos grandes oportunidades por falta de disposição. Porque se Pedro, escuta isso, vamos pensar no contrário, no antagônico. Se Pedro não vai a Sarona e a Lida, ou melhor, a Lida, se Pedro não se dispõe em toda parte, em criar e buscar novas oportunidades para a glória de Deus, talvez Enéas não teria sido alcançado pela graça de Deus. Por isso que está no imperativo, ide por todo mundo, não é opcional, é imperativo, vai, ide, vai, eu não quero negociar, vai. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Vieram, ouviram de mim, aprenderam de mim que eu sou manso e sou humilde de coração, encontraram descanso para a alma. Encontrei, Senhor, agora vai, agora ide, agora pregue, agora procure oportunidade por toda parte, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até nos confins da terra. É a palavra de Deus, aleluia. Veja o verso número 34, 35 para a gente ir para o final. Disse-lhe Pedro, agora Pedro está em Lida, na casa de Enéas, na cidade de Deus, dos santos de Deus, mas que no meio da cidade de Deus, do povo santo de Deus, havia um homem, que precisava de uma movimentação do santo homem de Deus que era Pedro. Talvez existe algumas coisas que precisam da sua movimentação. Muita coisa está no lugar, mas algumas precisam ser colocadas, para que o Senhor receba honra, glória, domínio, louvor e exaltação através da sua vida. Veja o verso número 34. Disse-lhe Pedro, Enéas, oh glória a Deus, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida, olha o texto, e Sarona, os quais, oh glória a Deus, se converteram ao Senhor. Opa, peraí, a cidade não é de Deus? Não eram santos de Deus que estavam na cidade? Sim, mas tinha um paralítico. Haviam alguns aqui que não eram convertidos ao cristianismo,
não haviam entregado o comando e o controle das suas vidas na direção do Senhor, do Cristo, do nosso Salvador. Pois bem, é por isso que Pedro precisou intervir, movimentar-se, a fim de que ele estivesse lá, para colocar em ordem, organizar aquilo que estava desorganizado, aquilo que estava fora do lugar. Por isso que você precisa entender, querido, que Deus está te chamando para esse movimento. Enquanto eu estou em movimento, as oportunidades são abertas, e as coisas extraordinárias serão por mim vividas. A movimentação de Pedro vai desaguar na restauração de Enéas e na conversão de 2 cidades. Eu fico pensando que Pedro talvez não imaginava o que ele experimentaria em Lida. Porque muitas vezes é essa sensação que rouba de nós essa responsabilidade de nos dispor, porque olhamos e já fazemos precipitadamente algumas equações do tipo: será que compensa? Será que vale a pena mesmo? Eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Eu me dispor, eu me compromissar, eu me doar. Será que compensa eu me entregar? Será que compensa eu fazer tudo isso que eu estou percebendo que precisa de um movimento meu? Será mesmo que compensa? Compensa, Pedro. Pedro, compensa, Pedro. Talvez você vai chegar lá e na tua cabeça você vai dizer: valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem Enéas aqui que está paralítico, eu já estou fazendo uma boa obra colocando ele de pé. Mas você se esquece, Pedro, que por trás das suas ações eu estou promovendo a glória de Cristo, meu Filho e o teu Senhor. Enquanto Enéas está se colocando de pé, eu estou colocando de pé 2 cidades através da tua vida. A gente que não sabe, mas está discipulando pastor, está discipulando profeta. Você já imaginou aqueles que ganharam Billy Graham? Você já imaginou homens e mulheres que ganharam, homens que fizeram diferença na história da humanidade? Oh, Labadacandarábia! Meu irmão, não olha para aquilo que você está fazendo, olha para aquilo que Deus vai fazer através daquilo que você se dispôs a fazer, porque através de você, Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Talvez você está olhando para o teu filho falando: esse pirralho, e Deus está dizendo: alto lá. Talvez você esteja falando com o John Wesley dessa geração. Talvez você esteja falando com Jonathan Edwards dessa geração. Tantos homens e mulheres que passaram nessa terra e que tocaram de maneira tão poderosa, mas que por trás desses homens existiram outros homens que nos bastidores, e mulheres que se movimentaram, e por conta desse movimento, dessa disposição, desse compromisso, a glória de Deus se manifestou. Deus está dizendo: Pedro, se dispõe. Existem coisas pequenas que faço, mas porque faço, Deus poderá torná-las grande. Nós estamos lendo a história, nós conhecemos a história. Sabemos que Pedro foi um dos 12 discípulos do Mestre. Sabemos tudo que Pedro viveu e experimentou em Deus. Agora, para aquele dia, naquele momento, talvez Pedro não tinha a dimensão de tudo aquilo que nós temos olhando esse texto, porque nós já temos o começo, o meio e o fim da história. Nós já temos o resultado da história. E como é gostoso lidar com o resultado, difícil é lidar com o processo.
Deus está dizendo: fica tranquilo que se você valorizar o processo em movimento, eu vou permiti-lo desfrutar dos grandes resultados que estão por vir. Oh, glória a Deus! Você não sabe, mas isso que você está dizendo que é pequeno, é aquilo que Deus vai transformar em algo muito grande, excelente, e vai glorificar o nome dEle, e cidades inteiras serão transformadas e restauradas por conta da tua vida em movimentação. Oh, glória a Deus. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É noite de você decidir movimentar-se. E querido, entenda, o movimento aqui não é literal, não é você quebrar as regras impostas pelo governo do estado, não é isso. Não é você transgredir esse decreto, não é nada disso. Talvez seja até, quem sabe, um movimento interno, uma introspecção. Eu tenho falado isso por pelo menos 3 cultos. Talvez é uma movimentação interna, olhando para dentro de você e dizendo: o amor que outrora aquecia o meu coração e me conduzia ao mestre, já não é mais o mesmo. O prazer que outrora eu tinha na presença dele, já não é mais a mesma. As lágrimas que outrora desciam quando eu colocava os louvores, elas já não descem mais. Talvez sejam esses os movimentos que são necessários serem destravados dentro de você, para que aquilo que está paralisado em volta de você volte a andar, a circular. Termo pertinente, né? Circulação. Volte a mover-se, a fim de que o Cristo seja glorificado na tua vida, através da sua história. Amém, queridos? Mova-se, 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 como diz nosso tema, e criará grandes oportunidades. Eu quero orar para abençoá-lo. Eu não sei como você tem estado esses dias, eu não sei como você tem administrado a sua vida em Deus, eu não sei como você tem assumido as suas responsabilidades que lhes cabe, e o Senhor está dizendo: eu preciso que você se movimente, eu preciso que você saia do lugar. O mundo está parando, mas eu quero que você se movimente. E talvez há um paradoxo nessa paralisação, porque em muitos momentos, para que eu comece a me movimentar, o Senhor precisa me parar. É uma verdade embrulhada num paradoxo. Eu vou repetir: é uma verdade embrulhada em um paradoxo. Muitas vezes, para o Senhor me fazer movimentar, Ele vai me fazer parar. E quem sabe Deus decretou isso no céu e não foi decreto da terra, porque eu creio na soberania, no controle de Deus. Ele decidiu parar você alguns minutos, para que você volte a movimentar aquilo que quando você estava em movimento você parou. Oh, glória a Deus. Eu vou falar de novo para você pegar e dar glória. Quem sabe Deus teve que pará-lo agora, para você voltar a movimentar aquilo que quando você estava em movimento você parou. Deus está falando com alguém aqui: por causa do trabalho você não me adorava, por causa dos compromissos você não me louvava, por causa das responsabilidades secundárias você deixou de ser quem você foi um dia no meu coração. Ei, Pedro, é noite de você começar a passar por toda a parte da tua vida, escanear a tua vida, observar aquilo que não me agrada, arrancar, voltar a ser quem um dia você foi no meu coração, para que eu comece a movimentar a tua história. Alabaraka surigelevaia, oreminaraka dubricando levacaia. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você sente, mas eu sinto a presença dele aqui.
Eu sinto o toque dele aqui, a graça dele aqui. Você pode adorar comigo, você pode glorificar Ele comigo, você pode engrandecê-lo comigo, dizer a Ele: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela sua insistência, obrigado pelo teu favor, pela tua graça. Oh, glória a Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos por essa noite. Obrigado por esse domingo. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor guarde e registre ela em nosso coração. Que ela se transforme em vida prática. Em nome de Jesus, abençoa teu povo. Guarda o teu povo. Senhor, movimenta aquilo que está inerte, parado na vida do teu povo, aquilo que paralisou a vida do teu povo, coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Como nós cantamos: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ou seja, eu estou cantando a Ele: Senhor, movimenta a minha vida, Senhor, movimenta a minha história. E Ele está dizendo: eu me comprometo contigo, desde que você se disponha. Amém, irmão? Amém, querido? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Cíntia, minha irmã amada, o Gé, amo vocês, meus amigos, meu irmão amado, gente querida, gente amada. A Zemira, sua linda, melhoras para você, Deus te abençoe. Álvaro, nosso irmão querido, um beijo no teu coração. A Vânia, o Sandro, Edilson, Silvia, Mara, a Aninha, glória a Deus. O Zé Roberto, Jacinto Pereira, nome grande, hein, Zé? Pelo amor de Deus. Quem mais? A Madalena, a Kelinha Costa. Kelly, um beijo. Dri, um beijo. Estamos orando pela tua mãe, viu, minha flor? Amamos vocês, irmãos, que saudade. Ronan, ô profeta, um beijo. Juju, te amamos. A Rô, um beijo no teu coração. Rê, a Regiane, minha irmã tão amada, querida. Giovana, fez aniversário, um beijo, filha. Gente, cadê? Tem mais aqui? O Anderson, a Edneia, um beijo no coração de vocês, meus amores. São amigos nossos de longa data, amigos queridos, amados. Suzy, Deus abençoe, minha irmã. O Andrezão, André fez aniversário, né, André? Fala a idade aí na live, André. 28, né, filho? Em cada perna. Yara, a Cris é evangelista, ela marcou 290 pessoas. Cris, um beijo no teu coração. Giane, estamos orando pelo teu esposo, viu? Melhoras para ele, um beijo. Fique em paz, que Deus é contigo. Gabriela, gente, um beijo no coração de vocês. Laísa está 100%, estava até fazendo caminhada já essa metida. Um beijo no teu coração. Patrício Araújo, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Juliano Caldeira, um beijo. A Dani, o Jefferson, muita gente. Lucília, um beijo no teu coração. Gente, amamos vocês, família, vocês são especiais, viu? A Kelinha tá dando migué, ela tá aqui, viu? Ela tá no bastidor, ele dando migué, ela tá em casa não, tá aqui. Um beijo no coração de vocês, amo vocês, espero que em breve nós retornaremos aos cultos presenciais. Eu acredito, em nome de Jesus, que daqui 2, 3 domingos nós já estejamos retornando, né? Haverá algumas mudanças e nós estamos prospectando, quem sabe, até alguns novos projetos no que diz respeito à igreja. Não posso antecipar isso aqui ainda, mas vamos orar a Deus, ora por nós, ora pela igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos caminhando em triunfo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz no livro de Colossenses que o Senhor Jesus venceu principados e potestades, e na cruz ele triunfou sobre todos eles, os expondo ao escárnio e à vergonha. E se o
Filho, ele venceu, nós também vencemos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque nós vencemos uma vitória, que nós não precisamos participar dos teus desdobramentos e nem dos seus processos. É uma taça que nós levantamos, sem ao menos nós participarmos dos processos, das lutas. Esse é o amor de Deus, é a graça de Deus. Um beijo no teu coração, Deus abençoe e te guarde, Ele levante o rosto sobre ti, lhe conceda a paz. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Partilha com os seus amigos aí essa mensagem, se ela foi bênção para você, certamente será bênção para mais alguém. Um beijo no teu coração, até quarta, se Deus quiser.